Bom dia. Aqui é a metadinha. Hoje não vou aparecer muito. Esse suporte do celular tá diferente. E aí, ó, ficou assim nessa posição, mas tá bom, né? Assim dá pra ver bastante. É uma boa memória do caminho. Um bom vídeo, gostei. É, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como se manter inspirado. Eu tava aqui pensando, tem dias que a gente não quer fazer nada, né? Tem dias que a gente fala, gente, não quero saber de nada, não vou fazer o que tem que fazer, não vou fazer o que não tem que fazer, não vou fazer nada, né? A gente fica com essa, não sei se é uma preguiça que dá, uma tristeza que dá, não tem um nome maior, assim, porque para aglobar tudo. É um sentimento maior que isso, né? Que uma simples tristeza. É maior. É um negócio que te puxa assim pra baixo. Fala assim, não vai sair da cama hoje, te segura, não é mesmo? Não sei o nome disso, gente. Uns chamam de nhaca. Acabei de lembrar esse nome, nhaca. Engraçado que tem uns nomes em português que é muito legal, né? Nhaca. Outro dia, assistindo um vídeo, a menininha falou bacana. Eu falei, bacana, gente, eu não falo bacana há muito tempo. Bacana. Oh, bacana, meu. Nossa, maneiro. Maneiro, meu. Bom, se você é paulista, você fala umas coisas. Maneiro, mano. Mas é engraçado, né? Como ser inspirado e como inspirar. Eu tava pensando, meu, eu queria me inspirar, né? Como que eu vou fazer isso aqui? Que eu preciso fazer, mas não tô com energia, não tô, não tô. Que eu, como que eu vou fazer isso aí? E comecei a pensar ao contrário, como que eu inspiro os outros, né? E lembrei, fazendo. A gente inspira os outros fazendo, né? Quando a gente faz, os outros vêm, eles vão se sentir inspirados a fazer aquilo. Tanto algo bom quanto ruim, porque pela influência, né, que as nossas ações causam, é do ser humano aprender por repetição. Então, ver uma coisa, inconscientemente ele vai acabar talvez fazendo aquilo. Por isso que na exposição a certas condutas, certos comportamentos te fazem agir daquela maneira e você nem sabe por quê. Um exemplo é nas crianças. Os psicólogos falam para as crianças, principalmente pequenas, mas bom, até os 12 anos. Bom, a classificação de alguns filmes, por exemplo, a partir de 14 anos, vamos dizer, 16. Por quê? Tem uma coisa ali ou outra que você vai falar, nossa, mas isso aqui nem é demais, é lutinha. Por exemplo, nem tem arma nesse filme, nem tem espada, não tem nada que... O que que tem? Os caras estão lutando só. Mas é um comportamento agressivo. Então, só de ver a criança que tem um comportamento que ela aprende através da modelagem, ela vai ver e vai acabar repetindo. Não sabe se aquilo ali é o ideal a ser feito ou não. A criança não tem essa maturidade para discernir. Oh, não devo, né, bater em certas situações, entendeu? A não ser que seja para me proteger. Ele não entende isso ainda. Então, é quando ela é exposta a certo comportamento, mesmo que às vezes pode ser algo que não é negativo, entendeu? Não é um comportamento destrutivo, mas ela vai acabar repetindo aquilo e você depois vai ter que desfazer, né, um serviço. Tem que fazer um desserviço de desensinar ela. Ó, não é bem assim que se faz as coisas. Vai, meu amigo. Ó, não quer, ó lá. É assim que dá acidente, hein? O farol tá aberto, era pra ele virar, não virou. O outro veio e pá! Quase, mas tudo bem. Entenda a sua vez, ó. Outra lição aqui, gente.
Entenda a sua vez de ir. Entendeu? O cara deu passagem, você aceita e vai. Enfim, ontem eu ouvi a Liz falando: ah, o Neide tá com melo, mamãe, ele tá com melo. Eu falei, melo? É aquele negócio. Falei, que é isso, filha? É aquele negócio que você sempre fala, você falou ontem, de manhã. Eu falei, melo? O que eu falei que é melo, gente? Falei, ah, ela no olho. Eu falei, ah, remela. Remela. Ou seja, ela tava repetindo o que eu falei pra ela. Aliás, esse é um jeito de ensinar uma segunda língua, terceira, quarta, quinta, sei lá, para alguém, para os seus filhos, através da modelagem. O que é? Você vai simplesmente falar em português. Você não vai ficar lá, A, E, I, O, U, essa palavra aqui, ó, P, A, P, A, I, papai. Não. Isso aí quando for ensinar a ler e escrever, você pode fazer fonética e a gramática e tudo, mas essas técnicas. Mas não precisa para ensinar a criança a falar. Você não precisa ficar ali ensinando, repetindo. Eu só falo no dia a dia. Eu só falo no dia a dia. É engraçado, né? Mas ela acaba falando um monte de palavras, um monte de coisas, só de repetição. Entendeu? Se eu todo dia falo, ah, tá com remela no olho, vamos lavar o olho. É isso que eu falo quando ela acorda de manhã. Então ela escuta. E aí vai, oh, isso é remela, oh, isso é remela, oh, isso é remela. Entendeu? Então, a gente pensa que é difícil fazer algumas coisas, mas é porque a gente complica, a gente quer técnicas. O adulto racionaliza muitas coisas, né? Então, quer técnicas de como ensinar. Faça. Simplesmente faça você, o seu filho, ele vai copiar você, tá? Tanto nas coisas boas quanto nas ruins. Se você grita demais em casa, ele vai começar a gritar. Se você come bastante, seu filho vai ter tendência a comer bastante. Entendeu? Por isso, às vezes, eu não consigo entender muito alguns pais que falam: ai, imigrantes, é muito difícil ensinar o português pro meu filho, ele não fala português. Eu falo, é a mesma coisa que você falar, é difícil ensinar a respirar pros meus filhos. A língua portuguesa, para quem tem a língua nativa portuguesa, para mim é muito natural falar em português. Não tem como eu não saber falar em português se eu nasci e cresci minha vida inteira falando português. E aí eu chegar para os meus filhos agora só porque eles nasceram e moram num outro país com outra língua, eu falar, olha, não tem como eles aprenderem português. É natural de mim, gente, falar o português. É natural, é a minha primeira língua. Ah, mas eu não consigo falar em português com meu filho porque ele não vai entender. Como assim ele não vai te entender? Não importa o lugar do mundo que você está. A primeira referência do seu filho é você, mãe e pai. Porque às vezes não tem o pai perto, então eu vou falar mãe. Certo? Porque a maioria das vezes é a mãe que tá ali criando o filho, enquanto o pai tá trabalhando. Se tem esse pai ali apoiando, morando junto. Mas vamos dizer que é uma família estruturada. Que tem o pai, a mãe e o filho. Ou filhos. Gente, a mãe que tá ali com o filho no dia a dia e não fala a sua própria língua, você tá perdendo tempo. O seu filho, ele vai aprender só por repetição. E outra, não é hoje que ele vai sair falando, porque você é uma pessoa contra trocentas, certo? E no dia a dia falar outra língua com a criança. Então, como que você vai inspirar ela a falar português se você mesmo não fala? Entendeu? Como que a gente inspira alguém? Fazendo. Então, é porque a pessoa tem que ver aquela necessidade. Ela vê que eu só falo em português. Então, nossa, é natural falar em português. É uma necessidade, é algo de dentro da minha mãe, falar português. Entendeu? E aí ela nem vai classificar esse português e inglês a primeiro momento. É a língua que minha mãe fala, que meus pais falam, que minha família fala em casa.
E depois isso vai se expandir pra... mas tem uma diferença. O pessoal lá na rua, tudo fala de outro jeito. Como que é isso? Ah, é que foi a Liz que trouxe essa questão. Não fui nem eu. A Liz trouxe essa questão. Mas mamãe, é assim que se fala. Aí eu falei, sim, meu amor. Essa palavra a gente fala assim em inglês. Em português, a gente fala desse jeito. Aí que ela começou a separar. Isso é português e isso é inglês. Então agora ela já sabe que tem duas línguas diferentes. Mas no começo não. São palavras, jeito de comunicação. Às vezes a gente não precisa de explicação do que é. Primeiro a gente faz e depois vai ver o que é. Entendeu? Quando é situação de que não tem riscos. Não é arriscado você falar português, certo? Que as pessoas, né, tomam essa regra para todas as coisas. Eu já vou sair fazendo? Não. Se, tem coisa que você sair fazendo antes de pensar, realmente você pode acabar trocando os pés pelas mãos, acabar fazendo loucura. Não tô falando pra você fazer loucura. Não é loucura você falar a sua própria língua. É uma língua estabelecida. Milhares de pessoas falam no mundo todo. Então não é algo que você vai se dar mal se você falar português, entendeu? É algo bom. Você ainda tem também aquele mito de que a criança não vai conseguir falar nenhuma língua, porque você está confundindo a criança com outras línguas, de outras maneiras. Aí eu te pergunto, você não tem várias maneiras de se comunicar? Nós temos várias maneiras de se comunicar. Não é só a fala, não é? E ninguém fica confuso com isso. Às vezes a gente faz sinais, tem a linguagem corporal, sinais com as mãos, com os braços, com os olhos, aquele olhar, a gente já consegue se comunicar. Não é só verbal, a comunicação não é só verbal. Tem vários jeitos de se comunicar, tem a comunicação escrita também. Aprender a escrever de maneiras diferentes, ou desenhos, emblemas, tudo é comunicação, gente, tudo tá falando alguma coisa. Então as nossas ações também estão falando alguma coisa. Entendeu? Então, só fazer. Você quer inspirar? Faça. As pessoas ao redor vão fazer. E aí eu, pensando ao contrário agora, ao contrário do contrário, como eu me inspirar? Ver os outros fazendo. Então, pra mim, eu tento usar o Instagram como uma fonte de inspiração, né? Eu sei que pode parecer estranho, não sei. Mas eu uso sim as redes sociais como fonte de inspiração. Muitas vezes as redes sociais podem instigar a gente um desânimo, um desejo, sei lá, uma inveja, né? Querer o que os outros têm. Mas eu te desafio hoje a pensar de uma forma diferente. Né? De não pensar, olha essa pessoa, só fica se expondo, mostrando o que tem, o que não tem. Olha lá, fica, olha, botando foto com um namorado, que isso? Não pensar com esse olhar de julgamento, mas pensar, poxa vida, que bonito esse casal, né? Que demonstrando amor em público. É um jeito para você se inspirar, né? Você se inspira e fala, nossa, que interessante um casal que tem um amor assim que eles conseguem até mostrar em público, né? Se expande. Olha só, se você pensar na expansão das suas atitudes, né? Você está inspirando. E é isso mesmo que é uma inspiração. É uma expansão das suas ações, né? Ela não fica ali só com você. Olha só que legal. É muito bonito de pensar isso na expansão. Porque aquilo que você faz não é só pra você. Vai ser para seus filhos. É um legado, né, que você está deixando para as pessoas ao seu redor. Elas vão se inspirar no que você está fazendo, né? Eu lembro que uma vez uma menina falou isso pra mim. Quando a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, ela falou: eu te admiro muito. Eu falei: nossa, mas por quê? Porque você foi atrás de algo que você queria. Só por isso. Ela falou: e eu pretendo fazer o mesmo. E você acredita que ela acabou fazendo o mesmo?
depois de um tempo, ela também realizou o sonho dela de vir aqui para os Estados Unidos. E tudo começou, diz ela, porque ela viu que era possível. Ela viu, ela foi. Acho que é possível seguir os nossos sonhos sem ficar com muito medo, né? Morar num outro país, ficar longe da família, todas essas coisas, né, que assustam um pouco a gente. Acabou encorajando ela. Olha só que legal. Então, hoje, para me inspirar um pouquinho, eu vou observar um pouquinho mais os outros, com esse olhar. De, nossa, que legal, aquela pessoa tá fazendo isso. Acho que é interessante. Acho que eu também consigo, né? E aí também tiver um pouquinho de fé na sua pessoa, né? Eu acho que a inspiração é isso também, é acreditar em si. Acho que é o começo para você se sentir inspirado também. Primeiro você tá bem com você, para poder ter um olhar diferenciado em relação aos outros. Quando você não tá bem com você, eu acho que você vai olhar mesmo pros outros com um olhar bem distorcido, vai ficar com inveja, vai ficar com raiva, ou ficar chateado por alguma coisa que a pessoa posta ou fala nas redes sociais. Mas o primeiro passo é você acreditar em você, que você também pode ser feliz nas pequenas coisas, né? Também pode ter um relacionamento saudável com seus filhos. Você também pode ter um trabalho legal, com um ambiente saudável, né? Mas para isso a gente precisa se expor, né? Também a espaços onde tem essas pessoas que inspiram. Então, que espaços? Vamos pensar. Eu preciso pensar, né? Que espaços que tem gente que me inspira? Pra mim, nossa, artistas do jazz me inspiram muito. Pela história, não só pela história, claro, pela parte artística, são gênios, né? Assim, pra mim, um artista de jazz, quem toca jazz, isso aí é papo pra um outro vídeo, mas assim, da história dos grandes nomes, de lá atrás, quem começou com jazz, pra mim, me inspira muito a história deles, porque você sendo preto nos Estados Unidos, colocando sua voz, sem autoritarismo, falando a sua linguagem, né? Na sua própria linguagem, que é o jazz, na sua própria linguagem. Você ser criativo o suficiente para ir entrando na sociedade e, né, entre os caminhos assim, que foi assim que o jazz meio que como um câncer, né? Tipo, começou devagarzinho e vai indo, ele foi se alastrando e contagiando, esse que é contagiante, né? A alegria é assim também, é contagiante, né? Coisas boas são contagiantes, elas crescem, vão florescendo. E foi assim que aconteceu, né? E assim que essa população conseguiu ser ouvida, né? Através do jazz. Então, me inspira muito. Então, às vezes, quando eu tô meio assim, meio chateada, eu boto lá um documentário, alguma coisa, um vídeo antigo sobre um artista de jazz. E você, o que você faz pra você se inspirar? Me ajuda aí, coloca aí alguma coisa que você põe pra gente poder se inspirar. Quem sabe o seu jeito de ficar inspirado pode acabar me inspirando também a procurar outros jeitos de me inspirar, ok? Um beijo, outro.